Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Trends, um programa de entrevistas do Hub de Inovação do Banco Alfa, o Colab, o nosso programa de inovação aberta, né? Aqui a gente conversa com fundadores de startups, a gente fala sobre transformação digital, inovação, tecnologia, sustentabilidade, e o papo de hoje atravessa tudo isso, é transversal, a gente vai falar sobre o jurídico, a parte do legal e que conecta todas essas peças, né? Eu vou conversar com o Felipe Barbosa, que é diretor jurídico do Conglomerado Alfa. Ele tem formação advogado, né, naturalmente, pela USP, uma especialização em direito do mercado financeiro de capitais pelo INSPER. O Felipe atua há mais de 20 anos no mercado financeiro. Ele é casado há 12 com a Fernanda, que é também advogada de uma instituição financeira, e pai do João, de 8, e Bruno, de 4. Ele integra o interessantíssimo Instituto Jurídico Sem Gravata. Boas-vindas, Felipe. Um grande prazer, uma honra para o Trends. Imagina, Cláudio. Obrigado. O prazer é todo meu. Muito bom. Olha, vamos começar pelo centro, né? A questão do jurídico, de ser advogado de empresas. O que isso tem de especial e de desafiador também, né? Bom, vamos lá. Primeiramente, bem-vindos todos. Espero que a gente tenha um bate-papo aqui super legal, super produtivo e bem leve. Tomara que todo mundo estranhe uma conversa com o advogado com uma leveza um pouco maior. Bom, o que torna, de alguma maneira, um advogado que trabalha em empresa diferente de um advogado tradicional de escritório? Justamente o fato de ele estar num ambiente de uma empresa, de uma instituição financeira, por exemplo, e eu costumo brincar, é o advogado de um cliente só, né? Então, se você, no final das contas, acaba sendo um advogado que tem um cliente específico, um grupo de empresas, o mais importante é que você conheça o que são as necessidades do seu cliente, o jeito do seu cliente fazer os negócios dele, né? Então, vamos setorizar um pouco mais. Eu atuo aqui no Conglomerado Alfa, então eu sou diretor jurídico tanto das instituições financeiras como também das empresas não financeiras. O que é importante para nós aqui do jurídico? Conhecer o que é o negócio de cada uma das empresas em que a gente está inserido. Então, eu tenho uma equipe aqui de diversos advogados, cada um mais focado em um grupo, o grupo financeiro, o grupo não financeiro, mas é imprescindível que essas equipes conheçam o que é o negócio principal de cada uma das empresas. Vamos citar alguns exemplos. Para os advogados que atendem as empresas não financeiras, é importante, por exemplo, conhecer não só o funcionamento das empresas, mas também cadeia produtiva, formação de preços, quais são os principais desafios, os concorrentes, mesma coisa no mercado financeiro, ter uma ideia de formação de precificação de juros, tesouraria, quais são as operações específicas e mais adequadas para cada atividade que os clientes da instituição financeira fazem, né? Então, hoje o papel do advogado moderno é mais do advogado corporativo moderno, desculpa, é mais voltado para fora até dos muros do próprio jurídico. A gente cresceu e na faculdade, mesmo na faculdade, a gente é acostumado com a ideia de que nós somos operadores do direito. Eu acho que para o advogado corporativo não basta só isso, né? O advogado de empresa ele tem que trabalhar ou tem que se posicionar para além dos muros do jurídico, né? Ou entender melhor o funcionamento das demais áreas. E muitas vezes, né, o advogado ele tende a querer centralizar tudo no direito, no conhecimento de legislação, no conhecimento de prática jurídica. E quando sai um pouquinho, por exemplo, numa discussão de cláusulas contratuais, vamos dizer, ele tende a virar e falar assim, não, mas isso não é uma questão do jurídico, isso não é um problema do jurídico. Isso é um problema da área comercial, isso é um problema da tesouraria, isso é um problema do crédito. Aí o trabalho que
eu tento fazer junto à minha equipe. A minha equipe, eu acho que hoje é uma equipe muito consciente desse papel e também trazendo um pouco do que são as iniciativas do Instituto Jurídico Sem Gravata. Se é um problema da empresa, é um problema do jurídico também. Então, cabe a nós, junto com essas áreas todas, a quem naturalmente a gente atribuiria a resolução do problema, trazê-los junto e formular uma decisão. Eu não vejo o papel do jurídico como aquela área em que é pautado o que se pode e o que não se pode fazer. É óbvio que existe uma linha que você não pode cruzar, a linha da legalidade. Mas dentro da linha da legalidade, é importante a gente avaliar não só aquilo que legalmente é permitido, mas também aquilo que é conveniente e que é desejável pela empresa, olhando risco, olhando custo, olhando oportunidade e olhando também a retenção dos clientes. É óbvio, a gente tem que, apesar do jurídico de uma empresa ter um único cliente, que é a própria empresa, a empresa sobrevive dos seus clientes, dos seus parceiros de negócios. Então, é também do interesse do jurídico fazer com que a experiência do cliente na interação com a empresa sobre o aspecto jurídico seja a melhor possível. Muito legal, viu? Olha, eu estou vendo aqui de uma forma modesta como a comunicação tem a ver com isso que você está falando, né? Porque quer dizer, o novo profissional ele precisa ter esse repertório de negócio, mas algo que está, inclusive, eventualmente até digamos assim, na interseção do negócio com a sociedade, nos desafios de imagem. Talvez jurídico e comunicação crescentemente terão mais conexão, interconexão. Agora, a provocação que eu queria fazer com você, que é uma provocação que os comunicadores também passam nas organizações: investimento ou custo? Quer dizer, boa pergunta. Ou seja, de alguma forma, nós temos que nos provar como um investimento, né, de alguma forma, né? Ou seja, que a gente está jogando no ataque, no negócio da empresa, somando a empresa. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Pois é uma pecha que todo departamento jurídico, no final das contas, acaba tendo, né? Que é uma área de despesa, é uma área que não gera diretamente receita para o negócio, né? É uma área que não é uma área comercial, não é uma área, no ponto de vista, por exemplo, de uma instituição financeira, uma área que origina as operações, não é uma área que realiza captações de recursos ou captações de depósitos de clientes. Então, é muito difícil você, no final das contas, mensurar ou quantificar a contribuição que o jurídico dá em dinheiro, né, para a rentabilidade do negócio. Mas a gente consegue avaliar e valorar a importância estratégica de um jurídico em diversas outras frentes, né? Por exemplo, o jurídico é um centro de custo, mas é um centro de custo que consegue conscientemente gerar muita economia para a organização. Eu acho que trazer um pouco de novo para o universo das instituições financeiras, por exemplo, né? Uma das principais atividades de um jurídico de instituição financeira é você recuperar valores inadimplidos de clientes, né? Então, o jurídico tem um papel realmente muito importante nessa recuperação. Mas não é só isso, eu acho que tem um trabalho também preventivo, por exemplo, isso vale para todas as empresas, no contencioso trabalhista. Né? As empresas elas têm um custo realmente muito alto anualmente, com condenações ou pagamentos de indenizações, e aí você tem uma escolha de sempre ter um jurídico que esteja lá pronto para defender, mas somente faça isso, ou um jurídico que atue juntamente com as áreas, as diretorias de negócios das demais empresas, a área de recursos humanos, gente de gestão, como cada uma das empresas chamar, para identificar o que são aquelas condutas que, de maneira recorrente, acabam criando
reclamações trabalhistas e fazendo com que a empresa acabe sendo obrigada a desembolsar mais recursos. Então, existe um papel também realmente estratégico do jurídico nessa orientação, nessa ajuda, nessa identificação de condutas recorrentes que sangram bastante a empresa, em tentar evitar que mais gastos aconteçam. Então, a gente está falando de um lado aqui, de um jurídico como também gerador de economia, o que é uma questão muito importante também para o resultado das empresas. Mas o jurídico também pode ser uma área geradora de valor, geradora de resultados positivos para a empresa. E aí uma questão que é muito importante é a gente olhar bem, com olhares bem críticos também, como que estão os fluxos internos dentro do jurídico e a maneira como o jurídico se relaciona com as áreas geradoras de negócio propriamente da empresa. Então, se, por exemplo, aí você falou em comunicação, que é uma coisa que é crucial, né? Linguagem, né? O jurídico tem também, né, aquele estigma de o advogado fala o juridiquês, não é português. Isso não existe, né, gente? Eu acho que é muito comum, e eu venho de outros lugares antes de chegar aqui, e eu tenho experiências desses outros lugares, de gente que tratava o jurídico quase como a única área alfabetizada do lugar. Assim, não é porque o pessoal redige contrato, redige peças, que é a única pessoa que sabe escrever uma carta de resposta para um cliente insatisfeito. É óbvio que é importante que a gente reveja para evitar que tenha algum tipo de desgaste, para pasteurizar, vamos dizer assim, a mensagem. Eu acho que a área de comunicação também tem um papel muito importante nisso. Mas, por exemplo, se a nossa comunicação com essas áreas internas não está boa o suficiente para que a gente consiga entender o que eles estão querendo, o que eles precisam para poder dar curso a uma determinada análise, vamos dizer, por exemplo, a gente recebe um contrato de um fornecedor, um contrato que a gente tem um padrão aqui, e o fornecedor fez diversos comentários, diversos ajustes à minuta. Aí vem a área responsável pelo relacionamento com esse determinado fornecedor e pede para que a gente incorpore, para que a gente analise isso. Sem essa área também comunicar exatamente qual é o contexto da relação que vai ser baseado naquele contrato, a gente não tem como fazer uma análise apropriada. E muitas vezes a nossa resposta também tende a ser uma resposta... às vezes, a gente tem que evitar aquela resposta binária, sim ou não aceito, né? O ideal é você tentar investigar um pouco mais, ou então trazer mais subsídios para a área que faz essa interface com o fornecedor ou com o parceiro de negócio, para entender melhor aonde o pedido do fornecedor se encaixa e aquilo que a gente consegue fazer. Nesse momento, às vezes, é importante que o próprio advogado entre em contato, ou se estabeleça um contato via essa pessoa de interlocução com o fornecedor, com o cliente, para a gente entender melhor. Eu já tive casos, por exemplo, de o jurídico interno alertar o cliente para um ponto de controle dele que ele não tinha e que poderia causar para ele uma questão regulatória, que ele estava simplesmente refletindo no contrato algo que ele não praticava, e a gente falou, putz, mas você precisa, que senão você vai poder acabar tendo problema com receita, com etc. Então, se a gente não entende aonde o cliente quer chegar, a gente não entende o que, dentro da relação que vai se desenrolar, é importante ou não, a gente acaba fazendo uma análise muito superficial, muito vazia, e eu acho que eu acho que um ponto para a gente deixar até como um gancho, o advogado ele não pode se contentar com uma tarefa mecânica. A atividade do advogado ela é cerebral, ela é intelectual. E é importante para a empresa que o jurídico seja uma área de inteligência dentro da empresa. Muito legal. Felipe, olha, vamos ficar nesse ponto, porque eu quero retomar exatamente... estamos na era dos dados, da informação, e eu queria pegar esse gancho aí exatamente para a gente tratar isso no ambiente jurídico das empresas. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui pela Rede Transamérica, a sua rádio onde você estiver.
Já estamos de volta aqui com o Trends. Hoje eu converso com quem está aqui ao meu lado, Felipe Barbosa, que é diretor jurídico do Conglomerado Alfa. No primeiro bloco, a gente fechou aqui com um gancho espetacular para a gente conversar o segundo bloco, que é a matéria-prima ou um elemento central do papel do advogado nas empresas, do jurídico nas empresas, é a informação, dado. Mas eu acrescentaria mais uma coisa, Felipe. Também o seu papel de educador. O seu papel de educador sobre o que é jurídico dentro da organização. Junta essa salada aí, que não é pequena, né? Informação como matéria-prima. E o papel de educador do advogado de empresa dentro da organização. Perfeito, Cláudio. Acho que tem todas essas facetas mesmo a atividade do advogado corporativo. Eu costumo dizer que, assim, é esperado que o direito, o conhecimento jurídico seja o principal instrumento do advogado, mas eu acho que para o advogado corporativo, só isso não basta mesmo. Então, ele tem que estar realmente muito bem informado, e você falou, e é verdade. Eu penso que o principal ativo do advogado, o principal diferencial do advogado corporativo, para que ele se destaque frente até os seus pares, é informação, aquilo que ele conhece, aquilo que ele agrega de informação a respeito do negócio, a respeito do funcionamento das áreas que estão ao redor dele, do funcionamento do mercado, de tendências daquilo que os seus concorrentes estão fazendo, e nesse aspecto, e aí voltando também àquela questão de comunicação, é muito importante o networking também. Então, é muito comum que o advogado de empresa tenha tido contato com diversas pessoas que trabalharam em algum momento consigo e que mudaram de empresa, foram, às vezes, até para um nicho muito próximo do que o advogado está desempenhando agora. Então, é muito fácil você passar a mão, pegar o telefone e saber o que a casa do lado está fazendo, e até porque o outro também vai querer saber como é que você está reagindo, como é que vocês estão se adaptando a uma determinada mudança de legislação, mudança de entendimento dos tribunais, de entendimento jurisprudencial. Então, esse tipo de bagagem de conhecimento é importante também, né? E aí você tocou num outro ponto muito importante, né, da educação. Como eu vinha falando, essa comunicação, por exemplo, com as áreas de negócios é importante. Então, é importante também quebrar junto às áreas de negócio esse estigma de que eles não precisam, por exemplo, entrar um pouco no detalhe de uma cláusula contratual que o cliente deles ou o parceiro de negócio deles pediu para mudar, ou conhecer de ponta a ponta as condições de um contrato. É importante, sim, e é importante mais do que isso, não é só a leitura deles, mas é importante o jurídico ser acessível para que, em caso de dúvidas, etc., as pessoas possam procurar o jurídico saiba muito bem orientar onde aquela cláusula se encaixa no contexto da dúvida dele, né? E mesmo até de maneira ativa, sentar com eles e falar assim, vem cá, a gente vai constituir uma garantia agora, por exemplo, vamos constituir uma garantia desse tipo. O que a gente precisa prestar atenção? Onde que podem ser os nossos pontos de vulnerabilidade, os nossos calcanhares de Aquiles aqui? Você senta com essa pessoa e já vai orientando ponto a ponto, assim, ó, isso daqui não dá para a gente flexibilizar, isso daqui, dependendo do caso, dependendo do objeto que está sendo dado em garantia, dependendo de N outros fatores, a gente consegue conversar e adequar alguma coisa, mas aqui é um ponto que para a gente é crucial e não dá para admitir mudanças, aquilo pode nos trazer uma insegurança muito grande. Então, esse papel, não digo de educador no sentido jurídico mesmo, de dar aulas de direito para as pessoas, não, mas de estar disponível e ser acessível e orientar melhor as áreas todas naquilo que elas precisam saber do nosso trabalho. Muitas áreas, inclusive, Cláudio, é interessante, muitas áreas acabam tendo uma visão muito errada do papel do jurídico nisso. Eu acho que cabe ao jurídico chamar para si um pouco essa responsabilidade de explicar, vem aqui, senta aqui um pouquinho do meu lado para entender como é que são as minhas dores, da mesma maneira como eu acho que é importante o jurídico também sair um pouco de dentro do seu quadrado, sentar um dia numa mesa de operações, numa instituição financeira, ou então num departamento de compras,
por exemplo, de uma das empresas que a gente tem aqui, saber, conhecer a cadeia toda de suprimentos deles, TI, por exemplo, conversar com o pessoal que é responsável pela parte de tecnologia, porque a gente também tem sistemas para implantar, a gente precisa entender melhor de tudo isso. Então, é uma via realmente de mão dupla. E essa educação, ela é também para o próprio advogado, né? Ele tem que começar a sentir, se colocar nos sapatos também das pessoas que normalmente recorrem a ele. Perfeito, perfeito. Olha, técnica Desculpa até te cortar, mas dentro de uma empresa é muito mais fácil, por exemplo, de você fazer isso do que se você estivesse num escritório de advocacia lidando com somente o departamento jurídico do outro lado. Você estando numa empresa, é riquíssimo o acesso que você tem a gente de todas as formações, gente que tem informações das mais diferentes naturezas e que pode contribuir, que conhece uma especificidade do trabalho da sua empresa que você não conhece. Isso é importantíssimo, e isso é riquíssimo para o advogado de empresa. E isso segue um dos drives atual do mundo, que é a diversidade, né? Talvez isso em estrito senso seja a diversidade no estrito senso. Agora, eu queria fazer uma aparente mudança no nosso papo, mas eu tenho certeza que tem tudo que você falou, que é você falar um pouco para a gente do Instituto Jurídico Sem Gravata, né? Quer dizer, eu estou conversando com um advogado há algum tempo. Eu estaria conversando com o diretor jurídico do conglomerado Alfa, você certamente estaria de paletó e gravata, não só gravata. Mas né? Então fala para a gente aí qual é a ideia desse instituto. Eu acho estimulante de entrada, o nome já é genial. O nome tem um apelo muito interessante, mas o que é engraçado? A gravata, e isso um dos principais idealizadores do Instituto, que é o Flávio Franco. Peço a licença agora até de falar um pouco sobre o Instituto e sobre as pessoas de lá, mas o Flávio Franco ele sempre fala, a nossa briga não é com a gravata que aperta o pescoço, mas com a gravata mental, com essa ideia de que o jurídico se basta no direito, que ele não precisa se envolver em outros assuntos, né? Principalmente o jurídico corporativo. Eu tive o primeiro contato com o jurídico sem gravata nessa especialização que eu fiz, em uma outra especialização que eu fiz no próprio INSPER, sobre gestão de departamentos jurídicos. E aí a maior parte do corpo de professores era já do Instituto Jurídico Sem Gravata, que acho que não estava nem embrionário, já tinha germinado de alguma maneira. E o que eu vi do que eles falavam compactuava muito com aquilo que eu acreditava que devia ser o papel de um advogado dentro de uma empresa e com a riqueza que muitos advogados não... Aquilo que eu tinha falado, se deparam dentro da sua empresa, mas acabam não, por algum motivo, por pudores ou por simplesmente, às vezes, não querer se envolver demais ou interferir ou palpitar numa atividade que não lhe diz totalmente respeito, mas você tem que olhar um pouco aquilo que faz a sua empresa gerar resultado. Se tem alguma contribuição para além do estritamente jurídico que você pode fazer, faça, converse com essas áreas, dê ideias. Eu acho que isso tudo é muito importante, é muito produtivo para a empresa. Essa ideia toda, essa noção toda que você trouxe até de diversidade, é óbvio que o advogado também tem a sua cota de contribuição para isso. Às vezes em algo que não tem nada de jurídico, né? Então, é importante que a gente saia um pouco da concha do departamento jurídico. E o Instituto Jurídico Sem Gravata, ele congrega gestores jurídicos de diversas áreas. Então, a gente tem gente que trabalha, por exemplo, em rede de academia de ginástica, gente que trabalha em uma empresa de veículos compartilhados ou então de carros, de venda de carros online, gente que trabalha em empresas de auditoria, nas Big Four, gente que cuida de relações governamentais, né? A gente tem uma integrante excelente, uma pessoa com quem eu gosto muito de conversar, que é a Luciana Freire, que é da área que é chefe de relações governamentais da Fiesp, por exemplo. Então, é um grupo muito diverso
e é um grupo que também as trocas de informações é muito produtiva sempre. Nossa, olha, um dia eu gostaria de ser um espião desse grupo para ficar ouvindo, né? É uma maravilha. O cara em um dia faz um MBA. Mas olha, o Felipe, É muito legal. Pois é, olha, o nome do nosso programa é Trends, Tendências, Visão de Futuro. Você é além de um profissional que eu reputo aqui, um grande mestre que eu tenho a honra e a alegria de conviver pouco, mas já é o suficiente. Menos do que a gente gostaria, talvez. Né? Menos do que eu gostaria, certamente. Mas olha, você respira isso em casa, casado com um profissional do mesmo ramo, mas com a cabeça muito parecida, sem a gravata na cabeça. Sim, sem a gravata na Dois cabeça. meninos, né? Bacana, novos, né? Visão de futuro. Cheios de energia. Cheio de... não desligam nunca. A provocação aqui não podia ser melhor, né? Qual a sua visão de futuro para o legal, para o jurídico nas empresas? Olha, eu acho que as empresas não vão deixar de precisar de advogado. A gente tem hoje a gente acompanha hoje uma modernização, quase robotização de determinadas atividades. E existem já algumas, por exemplo, algumas legal techs que prestam serviços de informatização extrema dos departamentos jurídicos, ao ponto de você lançar determinadas palavras-chave e já te devolverem um contrato todo pronto. Né? Ou, por exemplo, um acordo trabalhista com poucas variáveis ali que você lança ou que são capturadas dos próprios bancos de dados de tribunais trabalhistas, por exemplo. Mas eu acho que a advocacia, como a gente conhece, talvez mude, talvez até, não digo que se extingua, mas mude radicalmente. E o advogado vai deixar de ser um grande executor, para passar a ser, assim, ter um papel fundamental de um grande leitor de dados. Por isso que eu digo que o direito é muito importante, obviamente, uma formação jurídica é imprescindível para o advogado, mas o advogado tem que saber lidar muito bem com a informação que recebe, com os dados que ele colhe. Né? A tecnologia ela vai trazer esses dados melhor catalogados, melhor indexados, mas é o advogado que vai poder emprestar um olhar crítico e trazer uma utilidade melhor para aquilo, para dentro da estratégia da empresa, contextualizar na estratégia da empresa e utilizar esses dados colhidos pela tecnologia de maneira a fazer com que a sua empresa ou ganhe, tenha maior receita ou diminua suas despesas. Então, eu acho que precisa mesmo que a gente tenha advogados com um olhar muito mais crítico, menos formal, né? Menos binário, como eu falei, de ficar apenas preenchendo lacunas, entendendo onde se aplica, fazer mais do mesmo. Não, advogado tem que ir um pouco além. E se é para fazer um trabalho artesanal, que seja aquele trabalho artesanal que se diferencia dos demais, né? Arte final de verdade, emprestar esse olhar crítico e colocar ele a serviço da sua organização. Que maravilha, Felipe. Nossa, é uma aula e acho que a mim, como profissional, serve demais, porque me inspira na comunicação também. E eu acho que certamente o nosso ouvinte, o nosso espectador aqui aproveitou demais desse breve encontro com você, que deveria se prolongar. Legal. Então eu deixo aqui o meu abraço e os meus parabéns pelo seu trabalho, né, Felipe? Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Acho que, assim, graças a Deus, eu estou num ambiente muito bom, cercado de gente muito boa, e tudo que eu puder contribuir no meu trabalho para minha empresa, e aí quero, óbvio, que se você ficou inspirado, já para mim é uma vitória muito grande. Eu gostaria também que conseguisse, com essa conversa nossa também, tocar vários gestores jurídicos aí para olharem melhor para suas empresas, olharem melhor para suas equipes e participarem cada vez mais e melhor do dia a dia do trabalho que as empresas desenvolvem. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Felipe Barbosa, diretor jurídico do conglomerado Alfa. Então você já sabe, se inscreva nos nossos canais, no Spotify, no YouTube. Se você gostou, dê o seu like, leia na descrição para enriquecer as suas informações e nos acompanhe. Fique com a gente na Rede Transamérica,
a sua rádio onde você estiver.